Por mais que doa, quero que você saiba que não existe vida sem sofrimento. Mas você pode usar esses sofrimentos para construir pontes que te levem a ter uma vida mais significativa. Eu sou a Leide. Eu sou a Gabi. E no episódio de hoje iremos falar sobre aceitação radical. E aceitação nada mais é do que a gente entender que nem tudo tá sob o nosso controle. Sim. E, inclusive, parar de lutar contra aquilo que a gente sabe que não tá no nosso alcance, que a gente não vai conseguir mudar. E tem uma metáfora que ela traz na prática como isso funciona, que é a metáfora da areia movediça. Porque se a gente tá ali num campo repleto de areia movediça, quanto mais rápido a gente tenta sair dali, mais difícil é para conseguir, porque aí a gente se afunda mais. Quanto mais a gente se mexe, mais a gente se afunda naquilo. E essa ansiedade de querer sair logo e de querer resolver essa situação faz com que a gente não consiga ter uma leveza para conseguir pensar numa melhor estratégia. Sendo que, talvez, se a gente deitasse naquela areia e fosse rastejando, a gente conseguiria chegar num solo mais estável. E é assim que acontece, geralmente, na nossa vida, quando a gente olha para esse lado da aceitação. A gente tenta fugir do sofrimento, só que, na realidade, o sofrimento ele é inevitável. Ou seja, a gente tenta fugir do sofrimento, mas lá na frente a gente vai encontrar ele, né? É muito bacana essa metáfora que você trouxe. E muitas pessoas confundem a aceitação com passividade, né? Achando que se eu aceitar, então, as coisas da vida, eu vou ser uma pessoa passiva. E não, a passividade está muito relacionado em você aceitar as coisas que, na verdade, podem ser mudadas e ficar lá se lamentando sobre a vida. O porquê que isso teve que acontecer comigo, o porquê que eu tive que passar por essa situação, eu não acho justo. E muitas das vezes, por que comigo? Eu sempre falo, mas por que não com você, né? Só o outro pode sofrer. Então, a passividade é você se encontrar naquela situação, não fazer nada e esperar, não sei, um milagre, né? E diante desse milagre, a sua vida vai começar a mudar. E isso é passividade. A aceitação é quando você dá abertura para um processo de mudança. É, para você transformar aquele sofrimento, que ele é insuportável, em uma dor que ela é tolerável. Nossa, legal. Porque quando a gente tá numa dor que ela é tolerável, a gente consegue, de fato, aprender e evoluir com aquilo. Sim, né? Eu vejo muito esse exemplo de passividade em relacionamentos, quando a gente já tá num relacionamento que não tá bom e a gente fica naquela esperança, não, mas vai mudar, é só uma fase, ou senão quando a gente casar as coisas vão ser diferentes, e aí você fica esperando a mudança do outro e só se afundando naquele relacionamento que não te faz bem. Aí isso é um exemplo de passividade, né? Esperando que o outro mude e que você não faça nada para aquela situação ser diferente. E a aceitação é o inverso. A aceitação é a gente conseguir ter a consciência do que acontece do lado de fora, aquilo que a gente não consegue mudar, e a gente passar a olhar para dentro e pensar, tá, se eu não consigo mudar aquilo que tá acontecendo lá fora, não tá no meu alcance, então como que eu consigo criar estratégias aqui dentro para que eu consiga lidar com aquilo de uma forma mais leve, de uma forma menos sofrida. E isso aconteceu comigo na prática, a maternidade me trouxe muito dessa experiência. Imagino. Porque eu sempre fui uma pessoa muito planejadora, tanto que eu planejei, assim, uma licença maternidade em que eu fosse conseguir dar conta de ler livros, de estudar, de conseguir organizar. Maternidade perfeita, Nossa, né? assim, esse era o meu pensamento. Então, tinha lá vários planos para minha licença maternidade. Só que foi aí quando eu tive que lidar com a minha primeira frustração. Por quê? Não estava lá no meu script o fato de que as crianças choram e de que os nenéns não dormem. E comigo foi exatamente assim. Eu sempre tive muita dificuldade com o sono da Cissa. Ela sempre foi uma criança que, no começo da vida, ela teve uma alergia multialimentar. Então, isso acabou justificando o choro excessivo dela. Nossa, madrugada sem dormir. E aí, até que, eu entendi que era um momento. E as pessoas sempre falavam pra mim, Gabi, calma, a partir do 3º mês melhora. Aí, chegou o 3º mês e nada melhorou. As pessoas falavam, não, a partir do 6º mês vai melhorar, fica tranquila. Só que aquele acúmulo de privação de sono foi me deixando, assim, de uma forma bem
bem conformada mesmo com a situação, Imagino. porque ali pra mim era algo que fugia do meu controle. Tanto que até conversando com as pessoas sobre a minha experiência com o sono da Cissa, até brincam, né, que a privação de sono chega a ser uma tortura, porque realmente Sim. é muito ruim a gente não conseguir dormir. E você acredita que. Acredito, eu acho que você tem certeza que a aceitação te ajudou nisso. Inclusive, eu também ficava perguntando: nossa, como a Gabi consegue trabalhar o dia inteiro, fazer as coisas, sendo que ela não consegue dormir direito? Então, e no começo desse processo foi bem difícil. Então, o que eu fiz? Fiquei buscando respostas. Comecei a estudar sobre sono, sobre rotina de sono. Eu contratei uma consultora de sono para conseguir ajudar a gente nesse processo. Só que parecia que nada dava certo. E eu não aceitava. Eu não aceitava, tanto que eu acompanhando, principalmente em redes sociais, né, que eu sei que não deveria fazer isso, mas Sim. eu acabava entrando muito nesse mundo de ficar me comparando com outras mães, de ficar comparando a Cissa com outros nenéns, e aí eu pensava, nossa, crianças da idade dela já dormem a noite inteira. E agora? O que eu tô fazendo de errado? Então eu não conseguia aceitar que era algo natural. E dentro do processo de terapia, eu comecei a entender que, poxa, tudo bem, faz parte da vida. Não é fácil mesmo, mas o que eu posso fazer sobre isso? E de que forma que eu consigo lidar com isso? Porque tudo que estava ao meu alcance, de buscar por recursos para ajudá-la nesse processo da autonomia do sono, a princípio não funcionou, então significava que eu precisava aprender a lidar com aquilo. Então, foi um processo que durou 1 ano e meio, sem aceitar a situação e ficar buscando respostas. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar isso em terapia, que eu comecei a perceber que não, cada criança tem o seu momento, e que o momento da maturidade dela, do sono chegaria, foi, assim, pra mim, libertador. Que foi quando eu consegui aceitar. E, claro, não tornou a experiência da privação de sono mais confortável, porque não é. Sim, e aí tem acho que uma confusão, né? Quando a gente aceita, tudo vira um conforto. Isso, e não é. Eu continuei sentindo sono, continuei sentindo cansaço. Nas madrugadas, às vezes eu ficava irritada. Mas o que mudou? O meu pensamento. De acreditar que aquilo era passageiro, que aquilo fazia parte, que de uma certa forma isso vinha no combo da maternidade, porque não existe um roteiro, as crianças são realmente diferentes. E isso me ajudou a passar por esse processo com mais leveza, sem dúvida. Ou seja, você está contando pra gente que quanto mais você lutava, então deixa eu contratar uma consultora de sono, deixa eu ver assim, técnicas aqui na internet, você tava em sofrimento, né? Exatamente, porque eu tava ali na areia movediça, tentando sair, e a partir do momento que eu contratava alguém, ou que eu estudava, criava uma expectativa de uma solução. Sim. E quando essa solução não vinha, ou quando o resultado não era como eu esperava, daí vinha a frustração. Aí você se frustrava. E quando a gente aceita coisas que não dá para serem mudadas, a gente consegue mudar mais a nossa vida, né? Então, o caminho da aceitação, ela vai proporcionando uma vida mais leve, uma vida mais significativa, porque quando a gente não aceita essas coisas da vida, algumas coisas vão acontecendo com a gente, como um processo de ruminação. Então, a gente fica muito preso ao passado. E, mas por que isso aconteceu comigo, né? Então, se a gente for falar que o que é pra gente aceitar, um dos exemplos é o nosso passado. Né? O nosso passado não tem como mudar, não tem como a gente voltar atrás e fazer esse passado diferente. Então, uma das coisas que faz parte do processo de aceitação é o passado. Entender que o passado fez parte da sua vida e que você vai usar, então, como referência. O que você vai fazer, né, diante daquilo que você não gostou lá atrás. Né? Isso acaba sendo diferente, né? Quando a gente aceita que esse passado não dá para mudar. Porque ficar ruminando também o passado gera um estado de ansiedade, depressão. Sem dúvida, é a comparação também. Porque é natural do ser humano comparar. E cair nessa comparação
da minha vida versus a vida do outro, versus o que eu vejo em redes sociais, isso de uma forma geral também pode contribuir para uma vida em sofrimento também, Sim. o que não é interessante. Então, para aceitar, um dos caminhos que você acabou utilizando foi a terapia, o processo de terapia. Você procurou a terapia e isso te ajudou bastante. Exatamente. A terapia me ajudou a entender alguns porquês, me ajudou também a olhar para dentro, de observar que, olha, o seu sofrimento é real, o seu sofrimento existe. Perfeito, isso é Você muito precisa legal. aceitar esse sofrimento, só que hoje, considerando todo o seu passado, tudo que você fez, o que estava ao seu alcance, não dá mais para mudar a situação. E você não consegue ir além do que você já fez. E agora? Como que você escolhe viver? Continuar em sofrimento? Ou aceitar e viver de uma forma mais leve? Até com que esse processo, ele melhore. E essa é a diferença da passividade que você comentou. Sim. Porque eu poderia continuar ali no sofrimento, reclamando e deixando de fazer as coisas que para mim são importantes. Como você comentou do trabalho, né? Eu realmente não deixei de fazer o que eu tinha ali como objetivo. Porque isso não ia ser uma vida significativa para mim. Perfeito. Então, como é que eu faço para trabalhar a aceitação da minha vida? Acho que um dos caminhos esse que você pontuou, né? Quando viu que estava muito difícil para você, você foi procurar a terapia, né? Entender muito a vida que você quer ter e a pessoa que você quer ser. Então, o que está no seu alcance? O que você consegue fazer em ações comportamentais que depende do seu comportamento, depende da sua ação, e isso vai te levar para um caminho da aceitação. E sabe um exemplo legal também pra gente olhar aqui? Sim. Eu conheço muitas mulheres, no meu dia a dia tem muitas mulheres que são vaidosas, inclusive. E aí a idade vai chegando e vai aparecendo os cabelos brancos, né? E aí eu vejo... E esse é um exemplo muito interessante, porque quando a gente começa a ver esses cabelos brancos nascendo, a gente tem duas escolhas também. Ou a gente aceita que eles existem, que faz parte, que faz parte da vida, que faz parte também da nossa maturidade, da nossa fisiologia. E aí a gente escolhe ou assumir esses cabelos brancos e tá tudo bem. Sim. Ou a gente pintar esses cabelos brancos. Só que para que a gente consiga chegar nessa atitude de viver mais leve, primeiro vem a aceitação. Porque eu poderia muito bem sair por aí fingindo que não existe cabelo branco e viver como se tivesse tudo bem. Sim. Sem aceitar. Ou partir para ação. Perfeito. Pensando o que eu posso fazer sobre isso. Então, e esse exemplo é bem legal porque você está trazendo coisas que não estão ao nosso alcance, como, por exemplo, envelhecer. Exatamente. Todos nós vamos envelhecer, só que quando a gente fica se questionando, né, mas, né, olha essa ruga, olha esse cabelo branco, você deixa de viver o momento presente. O que é legal dessa fase da minha vida? Né? O que eu aprendi até agora? Né? Então, a aceitação vem muito, novamente, falar, né, daquilo que não está no seu controle mudar. Tudo aquilo que não está no nosso alcance. E outra forma também da gente trabalhar a aceitação é viver em atenção plena. Perfeito. Então, a gente se permitir mesmo olhar para dentro, a gente viver o aqui e o agora. Então, de cuidar dos momentos simples da vida, sem ficar tão presa no passado ou ficar antecipando aquilo que pode acontecer lá na frente, no futuro. Sim. Então, a gente viveu hoje, isso vai trazer também mais plenitude e vai tirar a gente desse modo ansioso que geralmente a gente vive, que gera também bastante sofrimento. Sim, e um outro ponto que eu acredito que ajuda bastante nesse processo de aceitação é trabalhar a autocompaixão, né? Que é entender que você vai errar,
que você fez coisas no seu passado que você talvez não vai gostar de lembrar, mas estava ali, né? Que você faz parte da espécie humana, então que você vai passar por experiências que não são confortáveis, que você vai passar por erros, aceitos, então aceitar, né, perdão, algumas coisas que você não gostou de ter feito lá atrás. Então, um caminho da autocompaixão, né, de você ser generoso também com a sua história, vai dar abertura para aceitação, porque você vai entender que você fez aquilo porque era o melhor que você pôde fazer na época, o melhor que recursos que você tinha. Isso, né? Isso também ajuda no processo de aceitação. E uma outra reflexão também que ajuda nesse processo é pensar: qual que tem sido o meu ponto de referência? Perfeito. Quando eu escolho viver uma vida diferente, ou quando eu escolho viver a minha vida da forma com que eu levo hoje, eu tenho depositado essa referência no que eu tenho lá fora, nas pessoas, nas situações, só no meu trabalho, ou só num ponto específico da minha vida, ou eu tenho buscado essa referência aqui dentro, a partir do que eu sinto, a partir da forma com que eu escolho viver, a partir daquilo que é importante para mim. Porque a gente tem mesmo a tendência, dentro desse mundo da não aceitação, Sim. a gente tem a tendência de viver muito o que o outro deposita como expectativa em nós. Então, a gente vive muito pelo outro, Sim. em querer agradar o outro, em fazer pelo outro. E quando a gente discute assuntos assim, em processo de terapia mesmo, para fazer com que a pessoa entenda o quanto que é positivo ela olhar para ela, vem logo um medo. Ai, mas fazendo isso, será que não vou ser egoísta? Nossa, é verdade. Isso é muito comum. Então, a gente já tá tão acostumado a viver a partir do que o outro quer que a gente faça, que a gente acha que olhar pra dentro é um ato de egoísmo. Mas não. É um ato de autocompaixão, de generosidade e de aceitação. A gente olhar pra dentro e viver da forma com que a gente quer viver. Perfeito, né? Então, aceitação é isso, né? É você mudar aquilo que está no seu controle, fazer aquilo que você consegue fazer e dar abertura para esses desconfortos da espécie humana que a gente não quer dar abertura, mas que faz parte, né? Como os erros do passado, as coisas que a gente não controla, os sentimentos que a gente não controla, né? Mas que aceitando, eles vão ter começo, meio e fim. Essa frase que você disse no começo, que eu não vou lembrar agora, né? Que quando a gente aceita, o sofrimento ele é menor, algo assim. Isso mesmo, assim, a gente olhar que um sofrimento que ele é insuportável, ele pode se tornar um sofrimento tolerável. Perfeito. Então, tem solução. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Deixa aqui seu comentário, que a gente gosta bastante de ler. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.